O Brasil tem sido afetado por enchentes recorrentes que atingem o Rio Grande do Sul nos últimos meses. As enchentes causaram impactos catastróficos, destruindo casas e abrigos, levando à perda de vidas e deslocamento de várias pessoas na região. A estrutura, a economia foram todas severamente afetadas na região do Rio Grande do Sul. Essas enchentes que estão acontecendo lá no Rio Grande do Sul são um lembrete de que o Brasil precisa se esforçar mais para se prevenir em relação a essas catástrofes naturais que o Brasil vem enfrentando, principalmente lá na região do Rio Grande do Sul. Esses eventos devastadores são um resultado de uma combinação de fatores, incluindo chuvas intensas e persistentes na região, o ciclo natural da região, que sempre tem essa ocorrência de alagamentos em alguns lugares, o ciclo climático natural do estado. O estado tem invernos chuvosos e primaveras com bastante tempestade, e ainda com alguns ciclones que vira e mexe acontece lá no estado. Mas hoje eu vou dar atenção para um fator que contribuiu bastante para esse acontecimento no Rio Grande do Sul, além dos fatores que eu citei, que é o El Niño. O que é o El Niño? Na escola, a gente estuda geografia, né? É uma matéria um pouquinho deixada de lado por nós, pelos professores, pelo sistema educacional. Eu acho que poderia ser um pouquinho mais estudada, um pouco mais de empenho, mas a gente estuda geografia, né? E dentro da geografia, existe 3 assuntos que são bem importantes que estudam esse fenômeno chamado El Niño. O primeiro deles é a climatologia. A climatologia é o estudo do tempo, das condições climáticas, da atmosfera, ao longo de todo um grande período, né? Ela estuda por um período grande, toda essa questão da atmosfera, os fenômenos, as catástrofes naturais. A outra é a meteorologia. A meteorologia, pelo que eu entendo, ela estuda as mesmas coisas que a climatologia, porém de forma mais curta, né? Um curto espaço de tempo. Como que está o tempo hoje? Como que vai ser amanhã? Ela traz a informação um pouco mais trabalhada para as pessoas conseguirem entender mais ou menos a respeito do tempo. Então a meteorologia, ela trabalha mais para jornais, ela entrega mais informação para o pessoal do agronegócio, então para navegação, para aviação e para algumas coisas assim, mais específicas, né? E outro assunto, a outra matéria estudada também dentro da geografia, que também estuda o El Niño, é a oceanografia. Essa oceanografia, ela tem um foco um pouquinho mais específico no El Niño, porque o El Niño é um fenômeno climático que acontece nos oceanos. Então, a oceanografia, ela tem um foco um pouquinho maior em cima do El Niño, né? Ela estuda um pouco mais isso, mas ela também engloba a climatologia e a meteorologia. Então, os 3 estão bem ligados, só que cada um com as suas pequenas diferenças, né? E dentro da oceanografia, nós temos o estudo mais aprofundado do El Niño. E o que é esse El Niño? O El Niño é um fenômeno climático global, ele não é só na nossa região, tá? Aqui na América do Sul. É um fenômeno global que ocorre no Oceano Pacífico. E só que, a partir daí, ele afeta o globo inteiro, todas as regiões do mundo, né? Ele é caracterizado pelo aquecimento natural do Pacífico, do Oceano Pacífico, e pelas mudanças atmosféricas que ocorrem no mundo, né? Ou seja, a gente tem um vento que se chama vento alísio, e ele se desloca para a parte equatorial, da linha do Equador. Ele faz essa voltinha, isso aqui, ó. Sempre. E tem vários, eles vão fazendo isso aqui, ó, mais ou menos, desse jeito, mais ou menos assim. Vão fazendo, beleza. Esses ventos, todo ano, ali na virada do ano, é um pouquinho antes da virada e ele se estende um pouco mais no começo do ano. Esse vento, ele tende a diminuir. E essa diminuição do vento, eu estou contando aqui de forma bem simples. Essa diminuição do vento ocasiona a chegada das chuvas mais ao sul do Brasil. Então, conforme a naturalidade das coisas, é que esse vento vai subindo, né? E a parte mais equatorial, lá chove muito, né? Então, esse vento que sobe não deixa essa chuva descer para o sul do Brasil. Então, quando o fenômeno El Niño está um pouquinho mais forte, esse vento diminui. Quando ele diminui, a chuva tende a descer mais para o sul. Então, ocasiona um pouco mais de chuva na região sul do Brasil. E quando acontece o que está acontecendo hoje, que é um super El Niño, o vento é bem mais fraco mesmo, e a chuva vem com vontade. Então, isso acontece em tempos, não tem estudo ainda que explique tudo certinho, quando, como. Mas eles têm uma padronização que acontece durante o ano, para o El Niño chegar no seu topo, no seu pico, e diminuir. Só que ano em ano, esse pico é mais intenso ou menos intenso. E dessa vez ele está super intenso.
Então, conforme ele chega no ápice, é chuva, acontece um monte de coisa, e isso não é só aqui no Brasil, tá? Acontece no mundo inteiro. Então, eu tava vendo as notícias, tem chuva no Quênia, se eu não me engano, eu vi que tem na China, se eu não me engano, teve na Malásia. Malásia não é certeza, é Singapura, não lembro. Mas no Quênia teve na China, alagamento igual tá tendo agora no Rio Grande do Sul. Então, tudo isso que eu quis comentar aqui de forma bem simplificada, que é bom a gente entender mais ou menos o que acontece, é bom a gente estudar e saber um pouquinho o que acontece as coisas, pelo menos de forma simplificada, né, para ter uma noção, para dizer para vocês que eles estão passando realmente por uma situação bem difícil lá, não só no Brasil, né, tem outras regiões do Brasil também, do mundo, né, então, mas nós, povo brasileiro, temos que nos unir de alguma forma, né, a gente nunca teve guerra, assim, a gente teve guerra, porém a gente teve poucas guerras, né? Nada que nos unisse tão forte como outros países. Então eu tentei pegar assim um pouco dessa situação para fazer um chamado para a gente se unir de alguma forma e mandar alguma coisa que a gente tem para ajudar eles, roupa, dinheiro, o que der para a gente fazer de doação para contribuir com eles, vai ser de grande ajuda, tá bom? Então, mesmo que às vezes a gente não tenha muito, que a gente puder, um pouquinho que seja, R$ 1, R$ 2, uma camisa. Eu vi uma iniciativa da Jovem Pan, eles estão pedindo rádio e pilha pro pessoal de lá, porque a situação tá sem energia lá, o pessoal tá sem nada mesmo. Então o rádio, né, ele consegue, a transmissão de rádio consegue ajudar as pessoas a terem mais informação. Então, toda a conversa que eu falei, toda a história, a aula, né, que não foi bem uma aula, mas isso serviu para a gente entender os acontecimentos e é uma abertura, um chamado para você poder ajudar, tá bom? Eu sei que você já sabe o que está acontecendo, ó, não é nada novo, mas é uma forma que eu encontrei para poder chamar você para contribuir de alguma forma, da forma que você puder para eles, tá bom? Então, você que tem loja da Havan na sua casa, então o que eu fiz? Eu fui lá na loja da Havan e eles têm um troco solidário, que eles chamam. Então, geralmente esse troco solidário funciona assim. Você vai, eu quero fazer uma doação. Você doa, eles fazem, você coloca o seu CPF, tudo certinho, uma notinha aqui. Você compra um produto, mas você não recebe o produto. Eles colocam um código lá e aparece o nome do produto na nota e você é uma doação que você faz. E aí essa doação já é separada para uma instituição da cidade onde se encontra a loja. Isso é o normal. Mas dessa vez, não. Dessa vez, toda a doação que você está fazendo, ela vai lá para o Rio Grande do Sul. Então vai ser concentrada toda para lá. Se vocês. Gente, tá feia a coisa mesmo, viu? Então tá tendo uma mobilização muito grande do setor civil, né? O pessoal ajudando, muita gente. Então, conforme a gente depositar nossos corações, fazendo uma oração e ajudando de alguma forma, vai ser muito importante para a gente se manter unido como povo, né? Como nação. Já que a gente não tem guerra, e é bom que não tenha mesmo, mas, entre aspas, a guerra mantém o povo unido, então vamos pegar isso como uma situação de guerra para a gente se ajudar, para a gente contribuir, dar força e, de alguma forma, com uma oração, o que der para a gente fazer, tá bom? O vídeo é esse, é um vídeo curto, eu queria falar um pouquinho, eu aproveitei para estudar um pouquinho aqui e trazer um pouquinho de informação também no vídeo, e eu espero que tenha ajudado de alguma forma, e é isso, vamos ajudar lá o Rio Grande do Sul da forma que a gente puder, nem que seja com uma oração, tá bom? Faça pelo menos uma oraçãozinha, doe alguma coisa. Tem outras formas também de doar. Se você escrever aí na internet, vá com cuidado, né? Mas tem outras formas de doar também. E nas redes sociais de muitas pessoas famosas, eles estão disponibilizando os QR Codes, código de barra. Você pode só apontar seu celular e fazer uma doação da quantidade que você puder, quiser, tá bom? O vídeo vai ficando por aqui e um abraço.